Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental. Pois é, estamos aí em plena quinta-feira, 16 de novembro, pós-feriado, 9h30 da noite, para conversarmos com uma psicóloga sobre depressão e ansiedade, né? Assuntos bem recorrentes que são muito relevantes e que precisam ser falados e abordados, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. E hoje, pra gente dar essa fechada com chave de ouro, né? A gente vai bater um papo com a psicóloga Rita Tigani. Acho que é assim que fala o nome dela. Já já a gente vai descobrir. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre ansiedade, depressão, constelação familiar, todo esse papel que ela exerce dentro da saúde mental, tá? Dentro dessa área da saúde mental. Então vai ser bem legal. Aí amanhã eu volto e depois só na terça-feira. Tem outro feriado aí, segunda, e eu volto só na terça-feira. Tá, Zé querida, um beijo. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A nossa psicóloga já vai entrar, a Rita, e a gente vai conseguir conversar com ela um pouquinho. Quem está acompanhando, né? A gente está intercalando aí escritores com psicólogos, enfim, fazendo essa junção no canal, que é muito importante, né? Falar sobre saúde mental é extremamente importante. Tázia, querida, eu acho que eu vou enviar um exemplar do meu livro para você. Tô fazendo aqui porque vendeu quase tudo. E aí, se sobrar umzinho aqui, eu mando para você, tá? De presente de Natal. Prometo. Ai, a Tázia, gente. Eu falo pra Tázia, vou mandar meu livro pra você. Não faço por mal, gente. Acaba muito rápido. Mas a primeira leva já foram 18 livros vendidos na primeira leva. Então não tem como. Aí tá chegando a segunda. Quem ainda não adquiriu meu livro novo, já corre lá no direct para tê-lo em mãos. Aí, nossa psicóloga entrou. Rita, querida, manda para mim o convite. Rita, eu mandei aí para você o convite, mas me manda também, por favor. Rita, você tá me vendo? Tô. Tá me vendo? Oi? Não tô entendendo nada. Eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Sim. Ah, então tá bom. Se você tá me vendo, então tá ótimo. Eu aqui não tô te vendo. Mas Ei, isso é bug do Instagram. Quando a entrevista for para as plataformas, nós duas vamos aparecer, tá? tá legal, mas você tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo. Querida, seja muito bem-vinda e Obrigada. muitíssimo obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade, tá? Obrigada pelo seu carinho de estar junto aqui, né? Vamos lá. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Essa é a tua primeira entrevista? Não é não. Na verdade, eu estou há algum tempo nesse movimento. Parcerias aí Tá cortando aí, para né, compor. gente? Eu vou tentar mudar de lugar aqui para ver se melhora. Tá. Tente mudar porque eu acho que tá bem instável aí. Eu vou tentar ver a autora aqui pelo Instagram, mas eu não tô vendo, aí fica difícil, eu fico perdida. Você Foi, está me Rita? ouvindo? Agora Oi. eu tô. Eu estou procurando um lugar. Sabe o que acontece? Aqui em São Paulo nós tivemos um apagão muito sério semana passada, né? Por conta das chuvas. E, por incrível que pareça, uma cidade como essa, e ainda parece que não voltou ao normal, sabe? Os sinais de internet, a coisa toda. Coisa, né? Mas Aqui, apareci. eu acho que sim. Você aqui pra mim não aparece, só tô te ouvindo, mas não se preocupa não. Ô Rita, pra gente começar a conversar, né, sobre o tema que você escolheu, que foi depressão e ansiedade, Ah, fala um pouquinho pra gente sobre a sua formação, sobre a sua área de atuação, fala um pouquinho sobre o seu trabalho para que a gente possa te conhecer um pouquinho mais. bom, eu estou aí na jornada em favor da vida já há longos 33 anos, né? Então, todo esse período trabalhando em clínica, em consultório. Então, com tantos quilômetros rodados, assim, dá para a gente ir estudando aqui, estudando ali, que é uma coisa que não dá para parar nunca, né? Então, fazendo várias formações pelo caminho, sempre olhando, assim, buscando um recurso maior para levar para as pessoas. Eu considero que terapia é um presente que o indivíduo se dá, então a gente tem que dar sob medida, né? Uma coisa que Sim, funciona para um nem sempre cabe no outro, sabe? é verdade. Eu vi aqui na sua página que você faz constelação familiar, né? Aliás, tem mais de Isso. 500 pessoas consteladas. Explica para gente o que, que é a constelação familiar, qual é o objetivo dela, essa área que poucas pessoas ainda conhecem e que está tomando uma proporção muito grande, porque eu tenho visto alguns casos bem recorrentes de pessoas procurando por constelação familiar, e aí e tem muita gente que também não conhece, né? O que, que é a constelação? Então, inclusive nesse momento, aqui no Brasil, está havendo uma questão de não é aceito como um trabalho terapêutico, então, não faz parte do conceito de psicoterapia. A constelação familiar pode ter um fundamento dentro do olhar sistêmico, mas não está sendo considerado, apesar de estar no jurídico, também, né? Então, bem na verdade, a constelação que foi criada por Bert Hellinger, um terapeuta alemão, o Bert estudou as famílias por 15 anos na África do Sul, e chega à conclusão de que todas as famílias, assim como todos os clãs, precisam se manter vivas, unidas. E aí que ele desenvolve todo um trabalho de que se existe dor, existe alguma dificuldade que não foi dissolvida. Muito bem, a constelação ela apenas traz à tona aquilo que a pessoa precisa enxergar. Então, eu costumo dizer, a terapia começa
quando termina a sessão. A constelação também. Então, o que eu sinto, assim, que hoje muito se fala, no Brasil as pessoas têm uma mania de misturar com o espiritual, aquilo que não se entende claramente, e na verdade é um contexto de física quântica, né? De memória celular. Então, o Sheldon Cooper, que é um cara maravilhoso, da biologia, ele estudou esse campo fenomenológico. Inclusive, eu tive a oportunidade de ter 10 horas de aula com ele na Alemanha em 2019. Eu tive a oportunidade de participar do congresso lá de constelação familiar e tive aula com ele. Então, ele é sensacional e ele fala muito sobre isso. A gente está falando de memória celular, né? Nada mais do que isso. É claro que tudo que é novo acaba causando incômodo nas pessoas. Então, é o que a gente está vivendo nesse país, nesse momento, sabe? Exatamente. Agora, esse assunto, né, de constelação é muito interessante porque, inclusive, a própria justiça já está aderindo à constelação familiar, né, como tem uma dinâmica que eles usam ali através da constelação familiar quando se trata de divórcio. Então, tem Sim, tomado um papel muito importante, inclusive na justiça. E é bem interessante, né? Constelação familiar. É bem sim, interessante. porque traz mesmo isso, traz esse conceito de trazer é, a ser visto aquilo que está oculto, né? Porém, me parece que amanhã ainda vai ter uma questão. Por quê? O que eu estou te dizendo? Tudo que é diferente, tudo que é novidade, causa, no primeiro instante, uma defesa, vamos dizer assim, né? Então, existe um movimento contra, sabe? Então, eu deixo muito claro, eu sou psicóloga, e também facilitadora de constelação sistêmica. Então, meu trabalho é muito separado, sabe? Por conta disso mesmo. Inclusive, o judiciário, em 2015, eu acho que tinha só 2 no Brasil. Hoje tem muitos, muitos juízes que fazem, que desenvolvem esse trabalho para divórcio, para aquela definição de com quem fica a criança, né? Então, porque se vê a dinâmica, né? Então, é um trabalho muito mais profundo, mas que está sendo também muito perseguido, vamos dizer assim, né? Sim, Porque não tem um fundo científico por todas essas questões, sabe? entendi. É. Agora, uma dúvida, né? Eu estou escutando você falar e me surge uma pulga atrás da orelha. A pessoa que tem, por exemplo, ansiedade, que está sofrendo com o quadro da depressão, ela procura pela constelação familiar ou não funciona assim? Então, por que eu escolhi esse tema para a gente abordar sobre isso? Primeiro, que a gente veio aí de uma pandemia e no final da pandemia, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia psicológica. A pandemia psicológica, porque cresceu muito o número de depressão. E junto com a depressão, cresceu também enormemente o número de suicídios, né? Assim como a ansiedade. Então, a ansiedade e a depressão, elas são irmãs, elas andam de mãos dadas, né? Então, tudo aquilo que estava ali numa caixinha e que as pessoas ficaram vivendo aquele momento de angústia, quase 2 anos que a gente viveu nisso, é como se tivesse sido destampado, né? Então, bum, estourou todo um processo. Eu me dando conta disso, eu tentei fazer a minha parte, então eu investi muito nas lives com meditação, para que as pessoas pudessem entrar num processo respiratório, entrar num processo de buscar o centramento. Infelizmente, passou a ser uma pandemia, né, psicológica,
que ainda está acontecendo. Então, o número de neurologistas, psiquiatras, psicólogos, a busca, né, por socorro cresceu muito, infelizmente, pela dor. Muito bem. Então, esse é o quadro pelo qual eu escolhi o nosso tema. E te respondendo sobre a constelação, né? Respondendo a tua pergunta, sim, muitas pessoas buscam o recurso de constelação para poder compreender um pouco o que as levou para esse processo. Agora, a constelação não vai curar, ela vai mostrar aquilo por onde existe a necessidade de ser trabalhado. Muito bem. Agora, você tocou num ponto bem interessante, né? Que foi o boom da pandemia, todo mundo enclausurado, todo mundo perdendo, pessoas, inúmeras pessoas de luto, e foi uma coisa horrível. E agora, na pós-pandemia, né? Essa pandemia emocional, onde pessoas desenvolveram ou então o quadro subiu ali um pezinho no nível de depressão, de ansiedade, de transtornos, de toques. Nunca se viu tanta gente adoecida emocionalmente. E isso a gente, Sim. diariamente, a gente sabe de uma história, a gente encontra uma pessoa, é só olhar para o lado que a gente vê alguém tendo uma crise de ansiedade ou passando por. Quais são, Rita, os sintomas, por exemplo, mais comuns de quem tem ansiedade e depressão? Eu disse para você que a ansiedade e a depressão, elas caminham de mãos dadas, né? Então, muitas vezes, o excesso de ansiedade também está escondendo um quadro de depressão, ok? Então, aquele movimento de tenho que fazer, tenho que dar conta, tenho que correr, que é a ansiedade, muitas vezes, quando essa pessoa, a gente diz, para um pouco, respira um pouco, é impressionante como a pessoa entra num buraco de emoções, de tristezas que estavam ali registradas. Então, muitas vezes também é para se proteger, ok? O sintoma da ansiedade e o da depressão, o que eles têm muito em comum é que não existe uma respiração mais profunda, uma respiração que coloque as pessoas no equilíbrio. Então, o ansioso, ele respira superficial. Essa respiração aqui, né, que não desce, não flui em harmonia. Por isso que ele está sempre na correria, tentando fazer, e eu preciso dar conta de fazer, né? Esse movimento de solavanco até na respiração, sabe? Então, é uma inquietação constante em que se perde facilmente também o foco. E nessa inquietação constante, em que é muito fácil perder o foco, também não é difícil desenvolver aí uma crise de pânico. Bom, então eu penso até a nível químico, quanto essa pessoa está tendo pouca oxigenação e tudo vai ficando muito, o medo, esses sentimentos, eles também passam a fazer parte. Atravessar a rua, né, do dado de realidade, do eu estou com medo, com pouquíssima oxigenação e pode virar uma crise de pânico. Então, o primeiro remédio assim, que a gente tem com uma pessoa que está em ansiedade, porque ela vai respirando muito pouco, então é como se ela fosse ficando fora, sabe? Fora de contato. Então, é pôr esses pés no chão. Então, eu contei um pouco sobre a minha trajetória, não falei de todas as formações. A minha primeira formação foi neo-hachiana. Então, tem um movimento de olhar para o corpo, entender o que esse corpo está dizendo. Então, o que eu penso, uma pessoa ficando fora do contato de si mesma, então a gente precisa trazer para a terra, a gente precisa plantar, precisa colocar ela ali no chão, enraizar, ok? Para que ela possa encontrar essa harmonia. A depressão,
Desculpe, pode falar. Não, pode concluir. Tá, você me corta. A depressão, em contrapartida, a gente encontra uma respiração muito fraquinha. O depressivo, ele basicamente, ele respira para se manter. Então, ele está no oposto da ansiedade, porque é uma respiração muito pequenininha, muito sem energia. Então, ele acaba dizendo, não tenho força, e ele vai se afundando nessa pouca respiração. Eu não tenho força para sair, eu não tenho força para me levantar, eu não tenho força para o movimento. Então, dentro de um olhar neo-haitiano, o que eu penso? Verdade, não tem força. Então, esse indivíduo também precisa aprender a retomar aquela respiração de harmonia, que é aquela que a gente teve logo ao nascer, né? Então, aí a proposta é de respiração mais profunda. Então, enquanto eu preciso aterrar para trazer para a realidade, o segundo, a gente precisa dar essa força de respiração para que ele saia desse lugar tão profundo que é a dor da depressão, porque a pessoa vai se desvitalizando, ela vai perdendo esse contato com a vitalidade. Ok? Muito bem. Agora, a gente falando, né, sobre essa diferenciação, o que elas têm em comum, como é que a gente pode aí diferenciar uma pessoa que está com depressão daquela pessoa que está com uma tristeza comum? E às vezes Ok. ela acha que está na depressão, mas o que ela tem ali é uma tristeza, às vezes para perda de alguém, ou de algum bichinho, ou de alguma coisa que era muito importante na vida dela, e ela já se enquadra ali num quadro depressivo. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação do paciente com depressão, daquele que tem uma tristeza não momentânea, mas comum, se é assim que eu posso usar a expressão? Ah, é exatamente isso, uma tristeza comum. Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas enlutadas, não é? Um luto, ele leva 2 anos para poder ter uma real compreensão. Pode levar até 2 anos, né? Agora, o que eu percebo muito é que a nossa sociedade ficou tão aqui, ó, no mental, no entender, que as pessoas querem entender os sentimentos e querem também tirar com a mão assim e jogar fora. Eu não quero ficar triste, eu não quero ficar angustiado, eu não quero. Ok, se nós temos todos esses sentimentos, eu costumo dizer que a crise, ela nada mais é do que um pedido de mudança naquele padrão. Então, é preciso desaguar toda a dor, toda a tristeza, que pode ser, sim, passageira. Então, vai ter uma compreensão. Perder um bichinho, perder um ente, né? Perder um emprego, as perdas são dolorosas. Então, as frustração dói, né? Porém, é importante ter um espaço para aprender a lidar com essas perdas também. O que acontece muito é a negação dos próprios sentimentos. Então, se você está triste e se você se acolhe na tua tristeza, né, com esse dado de realidade, eu estou triste porque perdi isso, ou perdi aquilo, e vou me acolher, e vou respeitar a minha dor, com certeza eu vou me fortalecer para poder sair desse lugar. Agora, a própria negação, né, a depressão em si, não essa depressão clínica de elaboração, mas eu percebo muito assim, chegou um momento da pessoa perder mesmo a vitalidade, não por algo que aconteceu no presente, sabe? Mas em algum momento ela desconectou. E bem, na verdade, o depressivo, ele não sente mais nem a tristeza.
Então, aí me preocupa. Então, quando a pessoa está nesse modo de apatia, eu não sinto, quer dizer, a energia está tão baixa que aí eu vou dizer a ela para procurar um psiquiatra e a gente vai precisar de uma química para o cérebro, para a serotonina, até para esse indivíduo poder fazer terapia, né? Porque senão, como é que ele vai ter a compreensão, como é que ele vai ter uma elaboração, se ali também está faltando uma química para que ele possa se movimentar, até mesmo para se dispor a um processo terapêutico. Fui clara? Exatamente. Isso. Desculpa, Rita, pode falar, que eu só vou mostrar uma imagem aqui enquanto você fala. Eu vou mostrar exatamente essa imagem da química, né, do cérebro, Isso, ó, olha que legal. gente. Aqui, ó, é um cérebro normal. Sim. Meu pisca-pisca deve estar atrapalhando vocês aí, mas acho que Não, dá para eu tô ver, né? vendo. Aqui é um cérebro normal e aqui é um cérebro de quem tem depressão. Olha a Isso. diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. E aí, Grotesca para esse a diferença. cérebro que está deprimido, olha lá, né? É bem o que eu te disse, assim, vai perdendo a energia, vai perdendo vai tendo todo um comprometimento cerebral mesmo. Então, muitas vezes, até para que comece a se modificar, então aí a gente está falando de química, né? É preciso ter uma serotonina, é preciso ter. Não adianta virar para o depressivo e falar que você tem que fazer caminhada. Ele não tem força para isso, né? Ah, então vai, levanta e vai. Não, ele não tem força suficiente para isso. Então ele vai precisar de uma química para mexer com esse cérebro aí, para começar a despertar, a tirá-lo dessa apatia. Exatamente. Tem só abrindo um parênteses aqui, tem um jornalista que eu achei assim de uma coragem absurda. Eu acho que ele é da Globo News. Ele já é Ah, um cara bem famoso e numa reportagem que ele fez uma abertura, inclusive sobre a depressão, ele falou que através de um exame que ele fez foi constatado que no cérebro ele não produzia alguma coisa no cérebro, que aí teve que fazer uma medicação para aquilo. Então a depressão, ele falou, eu lido com a depressão desde que eu me conheço por gente, e não é remédio, não é terapia, nada na minha vida funcionou. Até que eu ouvi de um especialista através de um exame, eu não lembro o nome. Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver exatamente o que ele falou, que é essa parte química. Tem pessoas que precisam tomar remédio e que vão tomar remédio. E esse caso dele foi assim espetacular, porque ele explicou tintim por tintim. Não é justamente você falar, vamos, saia da cama, ânimo. Não é isso. Algumas pessoas precisam realmente tomar remédio para, não sei como é que funciona, mas liberar O alguma coisa no cérebro, cérebro. existe esse tipo de depressão de que o cérebro não produz a serotonina, não produz. Então, o indivíduo vai precisar tomar esse remédio para produzir, né, a serotonina, e aí vai poder ter um olhar, vai poder ter sob controle a depressão, né? Então, ok, o diabético precisa tomar insulina, né? Metformina, enfim, porque está faltando no organismo, não é? Então, quem tem lá triglicérides vai ter que tomar o remédio para ter esse controle. O depressivo também. Agora, nesse caso, existe o outro que pode ser uma depressão passageira. Então, muitos psiquiatras me indicam os seus pacientes, e eu tiro o chapéu para esses médicos,
que fazem uma parceria com o psicólogo, porque está tomando, ele sabe que não é permanente, a pessoa vai para a terapia para ter uma compreensão, para depois ter todo o desmame do medicamento, né? Porque aí ela já está mais equilibrada, então esse a gente pode desmamar. Isso é muito importante também da gente lembrar. As pessoas que tomam medicamento para depressão, não, porque não pode tirar sozinho. Tem que ter avaliação do médico para ir desmamando. Porque acontece que muita gente diz, bom, eu já estou bem, ok, estou curado, não preciso mais. Tirou. Tirou, vai entrar numa abstinência fortíssima. É muito, É muito perigoso. forte, é muito perigoso É mesmo, né? muito perigoso. E Exatamente. esse outro tipo de depressão que o Freud mesmo dizia, sem depressão o indivíduo não vai ter elaboração. Então tem um momento que a gente precisa se recolher para ter as compreensões para depois poder caminhar. Então existem vários tipos e graus, né? Vários perfis também, né? Sim. Agora, dentro da tua avaliação, né, dentro do teu olhar profissional, você acha que hoje quem sofre mais com a depressão, com a ansiedade, o homem ou a mulher? Eu vejo que a ansiedade está tal e qual. Eu sinto que tanto homens quanto mulheres estão sofrendo muito com a ansiedade. A depressão nas mulheres, ela acaba sendo mais explícita, porque primeiro que nós somos um jogo de hormônios, né? Então, tem um tal de Sim, sobe, desce, e aí mudou o ânimo, então a gente já vive nesse movimento. Então, quando se entra numa depressão, fica muito mais visível. Então, a mulher, ela assume isso mais rápido, sabe? Os homens, eles ainda estão ali com a testosterona, também tem esse hormônio que os coloca em movimento, né? Mas eu sinto que a maioria, ao invés de perceber que alguma coisa está acontecendo, que está diferente, está mais desanimado, ao invés de procurar um auxílio médico ou um auxílio psiquiátrico, procuram na bebida, na droga, em tudo que vai dar uma anestesiada e vai se sentir ok. Então, existe uma grande tendência de ir até para um lugar mais da bebida também, né? E aí a depressão fica ali escondida, sabe? Fica ali embaixo, né? O que também é perigoso, porque não está sanando o problema, né? Está criando outro, inclusive. exatamente. Já é um caminho ali meio tenso. Agora, a, ô Rita, a bipolaridade, ela é um sintoma da depressão, da ansiedade, ela está entre esses dois quadros. Uma pessoa bipolar é necessariamente depressiva ou isso não tem nada a ver? Não. O bipolar, na verdade, bipolar. Então, tem um momento em que ele está na mania e um momento que ele está na depressão. Então, só que ele vive esses dois, ele vira a chave muito rápido, né? Então, a mania, a gente pode pensar na euforia mesmo, né? No movimento de muita agitação que a gente chama de mania, quer dizer, de muita excitação, de muita agitação. Isso pode ser tanto para o Ruhu, para uma festa, e aí ele gasta todo o gás e de repente cai na mesma proporção no buraco da depressão, né? Ele pode ter toda essa excitação, não só para uma festa, mas também numa fúria de explosão a milhão e da mesma proporção ele vai se deprimir. Então é muito rápido para o bipolar, né? Essa oscilação de humor entre a excitação e entre a depressão.
Quer dizer, é um ir e vir muito, muito rápido e sem controle. Então, ele precisa ter um estabilizador. Não vai tomar necessariamente um antidepressivo, né? Ele vai tomar um estabilizador, onde ele possa segurar um pouco esses picos até para poder lidar. Muito bem. Agora, voltando um pouquinho para esse quadro da ansiedade, né? Como é que você lida ali com um paciente com uma crise de ansiedade? Porque eu não sou profissional da área da saúde. Tá. Eu jamais conseguiria identificar uma pessoa do meu lado que está com crise de ansiedade. No mínimo, eu ia achar estranho e ia me afastar. Mas eu não sei nem como lidar numa situação dessa. Como que a gente tem que lidar ali? Como que você lida com um paciente com um ataque, uma crise de ansiedade? Eu conto muito com, primeiro, estar junto, primeiro é o acolhimento, né? É deixar muito claro de que ele não está sozinho, está aqui com você. E eu conto muito com esse processo respiratório. Eu percebo que se essa respiração está muito aqui no peito, parada, e o coloca em sobressalto, então eu vou dizer, respire, para um pouquinho, dá uma respirada profunda. Ah, não consigo, porque está parado aqui. Então aí tem exercícios específicos, vamos fazer junto? Então vamos respirar grande, vamos soltar. Quer dizer, eu vou ensinando essa pessoa a ter esse autocontrole a partir desse processo respiratório. Então, tá legal. Ele vai conseguindo se organizar um pouco melhor. E aí oriento. Então, faz esse exercício todos. Você sabia, por exemplo, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você sabia que o nosso cérebro ele funciona plenamente bem, a todo vapor, por 2 horas? O, Só. no, O, o nosso cérebro o nosso funciona o quê? cérebro ele funciona a todo vapor para a gente criar, para a gente trabalhar, para a gente produzir plenamente bem por 2 horas. Depois de 2 horas, é preciso parar 10 minutos para nada. É preciso parar 10 minutos para olhar a janela, para olhar para o céu. E aí é como se você estivesse colocando o seu cérebro no carregador, sabe? Pronto, 10 minutos e ele vai se recarregar e está pilhado por mais 2 horas. Então, muitas vezes, eu ensino isso para as pessoas, porque a ansiedade não deixa o indivíduo parar, né? Não deixa ele entrar em contato com esse silêncio necessário que a mente tanto precisa. Então, vamos por etapas. Primeiro, vamos ensinar a respirar. Depois disso, vamos respeitar. Então, se você respira profundamente, não vai ter espaço para crise de ansiedade. Tudo está na respiração. Tudo. O segredo é a respiração. Você já viu o bebezinho recém-nascido ali dormindo no berço? Como eles respiram? E todo mundo para e fica olhando e diz, ai que gostoso. Olha como ele dorme bem. O nome disso é memória, né? Porque nós tivemos essa respiração. A gente também chegou ao mundo respirando harmoniosamente bem, né? Respirar harmoniosamente bem é inspirar pelo nariz, atravessar todo o corpo e soltar, como aquele bebê. Então, é muito importante resgatar essa respiração. O cérebro aceita, os níveis químicos de oxigenação também vão entrar em equilíbrio, não é? Então, vai ter uma maior tranquilidade para poder discernir o que é o que é real, do que é fantasia, o que é o medo real, o que é o medo fantasioso, e aí a gente vai falar da criança interna,
dos nossos medos que estão guardados no inconsciente, enfim. Mas a respiração é a grande chave. Olha que interessante, né, gente? Sim, Tudo está na respiração. A gente está vivendo uma realidade hoje que é extremamente estressante. Muitas informações, tudo muito rápido, padronização de beleza, de tecnologia, de inteligência. Você não sabe onde você se enquadra, a forma que você trabalha o tempo todo automático. Quer dizer, um estresse diário na vida de um indivíduo. Você acha que um estresse crônico, por exemplo, pode estar relacionado à ansiedade ou total, vice-versa? totalmente, né? Assim, o número de pessoas que desenvolveram burnout, quer dizer, vai estressando, vai estressando, vai estressando e não para, não se dá conta, o corpo vem pedindo passagem, o corpo dá um sintoma e você não ouve esse sintoma, ele vai dar um outro sintoma e a gente não está ouvindo. Uma hora ele grita, né? Ah, não consigo mais nem pensar, não consigo me imaginar naquele escritório. Não... Pronto, vem o burnout. Pegou fogo, incendiou tudo. Né? Então, essa cobrança social de que a gente tem que estar de um jeito, tem que estar do outro, todo mundo tem que ficar com a cara igual, né? Que acaba sendo isso, acaba tendo ali um script, né? Então, o cabelo tem que ser assim, isso aqui tem que ser assim. As pessoas entram nessa ansiedade de cumprir meta, sabe? De cumprir junto com a demanda. Só que não se tem consciência de quem eu sou, não é? Então, eu sou eu, você é você. De repente, um batom vermelho para você ficar lindo, que você tem a pele clarinha, né? Para mim, vai ficar meio esquisito. Então, assim, a gente não tem que seguir um modelo. Pra, eu acho que assim, tem essa coisa do modelo de beleza em que as pessoas estão também perdendo a noção e fica todo mundo ali com a cara meio igual, né? Eu não sou contra, a gente tem que ter a vaidade, a gente tem que se cuidar e, né, vamos sim olhar, mas tem que ser um olhar com carinho, gente. Não dá para ser um olhar do tenho que, né? As pessoas acabam perdendo, inclusive, a noção de como elas estão. Porque eu tenho que ser igual a minha amiga. Não, não tem que ser igual, né? Eu sou eu, o outro é o outro. Eu tenho que me sentir bem comigo. Exatamente. Todo mundo igual, todo mundo tem que ser assim, tem que ser assado. Isso causa uma frustração, isso É, atinge a autoestima, porque para você, você nunca está bem, porque você está se comparando com a vida do outro, sim, que na sua concepção é uma mil maravilha. E não é. Na internet, por mais que a gente veja pessoas com vidas perfeitas, isso é só aparência, né? Então, pois é. você Agora, quer... a gente Eu... também, desculpa, te cortei. Pode falar, Rita. Não, não, pode falar. Não, e a gente também está vivendo um problema muito forte entre os adolescentes, né? Exatamente com essa questão de autoestima, e nesse modelo do eu tenho que ser aquela imagem de perfeição que está ali na mídia, o número de suicídios entre adolescentes também subiu muito, exatamente por isso, né? Por um processo depressivo em que assustador, tamanha falta, né? E coisas horrorosas de internet, de ensinar mesmo, né? Então Sim. a gente sabe disso. Então, assim, também fica esse alerta para os pais de adolescentes, prestem atenção, né, nesse lugar em que essa turma fica nesse vazio, aonde o ter supera o ser, que também não sacia, né? Eu tenho que ter a cara assim, tenho que ter o cabelo assim, aquela roupa assim, eu tenho que ficar igual e estar correndo atrás disso.
numa voracidade tamanha da mesma proporção da ansiedade. E quando cai, porque percebe que nada satisfez, volta para um processo de depressão. E, infelizmente, nem sempre eles têm uma base, um respaldo para lidar com essa dificuldade, para lidar com essa depressão. Isso é muito sério no nosso país. Exatamente. A faixa etária aí, né, os adolescentes, como você falou, o índice de suicídio de 12 a 14, 16 anos, se eu não me engano, aumentou absurdamente. Vocês têm noção do que é um adolescente de 14 anos ou uma adolescente de 14 anos que está ali, não sabe, perdida no meio de uma tecnologia, onde ela não sabe quem ela segue, qual a opinião que ela forma, e a única coisa que ela tem na cabeça é: preciso me enquadrar em algum grupo e não consigo. E aí começa um ciclo de autoestima, de coisas depreciativas, e quando vê, os pais não conseguem identificar que aquele filho, que aquela filha está cada vez mais isolado, mais sozinho, né? E aí quando vê, o negócio já foi. Então o suicídio na adolescência é um negócio muito sério. E o papel da tecnologia, da internet, é muito importante. Por isso que eu sou a favor de que nem todo o conteúdo tem que ser exposto. A internet virou terra de ninguém. Você pega uma câmera, grava o que você quer, fala o que você quer, você tem centenas de seguidores no seu perfil e você propaga ódio, raiva, uma opinião totalmente controversa, aquilo que a gente aceita como o correto, incentivando uma geração que está cada vez mais aleatória, tipo, para onde que eu vou? Ah, não, eu vou para aqui porque... Então, gente, é terra de ninguém. Por isso que os pais precisam ter esse cuidado, esse olhar, monitorar sim o que o adolescente está vendo na internet. Muito. E principalmente, assim, tirar esse adolescente um pouco da internet, né, gente? Sim. Vai fazer um esporte, vai frequentar um clube, vai se sociabilizar, porque, assim, dentro desse mundo virtual, onde tudo é possível, tá ok. Agora, a adolescência, ela também é uma fase em que os hormônios estão surgindo, em que há necessidade de interação, tem a necessidade da paquera, tem a necessidade de levar o fora, né? Tem a necessidade de se juntar com seus grupinhos para falar daquela pessoa. Agora, se tudo isso for online, não tem interação, não passa por um processo de amadurecimento. E aí eles vão ficando cada vez mais isolados, né? E só esse movimento da internet, só esse movimento do mundo online não vai satisfazer, né? Então, tem que ficar de olho mesmo, desde os pequenos até os adolescentes. Às vezes é muito, muito confortável dar o celular para o desenho já para crianças de 3, 4 anos, né? E que dali ele vai para o computador, e dali ele vai cada vez mais para esse mundo. Não, vamos lá, vamos empinar a pipa, como a gente diz em São Paulo, não sei como é no Rio, vamos para a praia, vamos viajar, vamos jogar bola, vamos para o clube, né? Vamos ter um movimento de vida, que é o que está faltando. Isto é fundamental. E saudável, exatamente, né? Para todos. Não pulem as fases. Não liguem o motorzinho da vida, gente. Não pulem. Não deixem de socializar, não deixem de sair, não deixem de ter contato físico. A gente viu que crianças da pandemia
quando a gente pôde voltar a se abraçar, elas não estavam mais acostumadas. Elas não chegavam mais perto para beijar e abraçar, porque elas não tiveram esse contato. Então, tudo isso, não pulem as fases. Vão viver com os 14, entrem com os amigos. Isso que a Rita está falando é muito importante. Viagem, saia numa sexta-feira, interajam de maneira presencial, física, porque a gente precisa muito disso. Ai, meu Deus. Agora, ô Rita, você atende qual a faixa etária? Eu atendo adultos, 20, 23 anos para frente, né? Eu gosto muito de trabalhar com crianças, trabalhei muito com ludoterapia. Criança é uma delícia, porque eles são muito rápidos, mas eu sofri muito também. Porque a criança ela vem com uma dificuldade para denunciar a dificuldade da família, né? Então, um sintoma da criança está denunciando o sintoma dos pais. Os filhos obedecem aos pais, né? Só que eu me deparava com uma questão que a criança estava caminhando, quando tinha uma orientação para os pais também se ver em terapia, eles cortavam a terapia da criança, tiravam, e aí meu coração aí não aguenta não. Porque se é com adulto, eu vou brigar com adulto, que é a criança dele está ali presente, vamos tratar e vamos brigar com o adulto também, né? Agora, criança é muito especial, é muito... Tem que ter um tutor a mais, que aí eu não tenho, sabe? Eu conheço ótimos terapeutas infantis que lidam bem com essa questão e fazem a parte deles, eu não. Então tem isso. É outra pegada. Agora, aqui no Instagram da Rita, gente, o Instagram dela é @RitaTigani, é isso, Rita? Isso. Tigani Psi, Isso. tá, gente? Rita Tigani Psi. Então já corre lá, já segue a Rita, porque o conteúdo que ela gera é interessantíssimo sobre terapia, constelação familiar. Ela tem várias postagens, inclusive sobre a crise de depressão, a crise de ansiedade e depressão, que é o que a gente falou aqui nessa live, né? Esse perfil de paciente, emoções negativas, pensamento sistêmico. O que é um pensamento sistêmico, Rita? O pensamento sistêmico, ele segue a psicologia sistêmica, que diz assim: nada está isolado, tudo tem a ver com tudo, né? Então, acho que cabe bem esse exemplo que eu estava dizendo da criança e da família. Muitas vezes, a criança tem sempre um indivíduo na família que é o depositário do conflito familiar. Então, ele não é o doente, ele está denunciando um conflito que existe ali com todos da família, né? Então essa é a visão. Eu não tenho um problema e ele é só meu. Ele diz respeito à minha família, à minha casa, ao meu bairro, à minha cidade, ao meu país, com todo olhar, não só familiar, como dentro de uma empresa, né? Então, assim como os filhos, a linha aqui de produção de uma empresa é a criança da empresa, que só obedece os pais, né? Que são os maiores. Então, muitas vezes, a empresa não está produzindo corretamente. Vamos fazer um treinamento com esse pessoal? Não. Primeiro, vamos olhar para o Estado, vamos olhar para o dono da empresa, para a chefia, porque lá embaixo só está espelhando o que está lá em cima. É esse olhar. Muito legal. E aí a Rita também traz, né, como cuidar da saúde mental, a procrastinação. Gente, a procrastinação tem crescido
absurdamente nas pessoas. As pessoas não têm se dado conta desse quadro. Isso vem afetando a saúde mental de muitos escritores, principalmente. Eu vou falar aqui para os meus escritores, que todo dia aparece um escritor lá no meu direct falando sobre procrastinação. Então a gente tem que ficar atento, é um assunto muito importante também, que ainda não foi abordado aqui no projeto, mas eu espero que em breve alguém, né, evidencie a procrastinação e o papel dela na saúde mental. E entre outras coisas, você dá curso também, Rita? Eu estou assim tirando do forno um curso para consteladores, né? Para aqueles que têm interesse, que se sentem chamados para esse lugar. Mas não é um curso, na verdade, quando a gente fala, não basta dar formação, sabe? Então é a teoria, vai lá e pratica. Eu estou com uma proposta de mergulho no autoconhecimento, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, né? Então, é preciso ir fundo em si mesmo, ir fundo no seu processo, para que a gente possa orientar o outro. E eu tenho sentido muita falta disso, sabe? Eu sinto que assim, tem muita técnica, vai lá, faz a técnica e aplica. Não, a gente tem que desenvolver feeling, a gente tem que sentir com quem eu estou na minha frente. Dentro da proposta, eu quero passar leitura corporal, esse olhar sistêmico em profundidade. Então, é pegar a pessoa pela mão e fazer com que ela chegue, ela se desenvolva constelador. É isso. Muito bem. Deixa eu ver mais o que. Enfim, gente, tem muito material legal na página da nossa psicóloga, Rita Tigani Psi, tá? Então já corre lá, já segue ela. Rita, atendimento online, virtual, grupo individual, né? Ou não? Online, individual. Eu faço também as constelações online, em grupo. Já teve um movimento de fazer aí uma rodada, que é bem bacana, em que cada semana é trabalhado, um grupo terapêutico online, também é muito legal. O que eu queria dizer um pouco sobre o curso é que assim, ele começa agora em fevereiro, né? Eu vou pôr um limite de vagas, porque eu quero, sabe, quero olhar com cuidado um por um, né? Então, quem tiver interesse, me chama rápido, porque vai ser um movimento presencial híbrido, né? Assim, quem estiver comigo vai poder vivenciar, vai ter grupo de apoio no WhatsApp, para a gente ter um grupo de estudo, uma supervisão ao mês para poder ter a troca, e um encontro presencial de 8 horas, uma vez por mês, também aos sábados. Então, esse é o toque, assim. Me chama porque vai ser limitado mesmo. Eu penso aí no Que máximo 10 pessoas, sabe? Que maravilha! Então, gente, já fica esperto aí, acompanha o conteúdo da Rita, que já já vem projetos novos aí. E do jeito que eu vi aqui a página, ela vai sempre atualizando, o que é excelente, porque ela está ativa ali constantemente. Rita, querida, para finalizarmos, você quer acrescentar alguma coisa sobre o tema, sobre a sua atuação em clínica, enfim, sobre o seu trabalho? Você quer dizer aí alguma coisa? Quero. Na verdade, assim, são 33 anos de atuação, né? Quilômetros rodados de uma grande experiência. Quando eu estou elaborando esse trabalho, esse curso, eu falei para você assim, eu quero um grupo seleto, eu quero no máximo 10 pessoas. Eu estou num momento da vida em que eu quero pessoas que realmente estejam dispostas e disponíveis a irem fundo em si mesmas para trazer qualidade no trabalho psicoterapêutico, né? Eu tenho visto muita gente na superfície, sabe? Então, eu estou num momento
em que eu quero passar um pouco de toda a minha bagagem. Eu quero passar para essas pessoas todo esse conhecimento, né? Assim, seguir esse caminho, principalmente no que diz respeito a desenvolver feeling, a enxergar o indivíduo como ele é, sem formatação, sem protocolo, mas cada indivíduo é um universo, né? Então, por amor ao comportamento humano, à alma humana, que eu estou colocando esse trabalho, sabe? Então, quem sentir que também está a serviço da vida, vou ter enorme prazer em receber para que a gente possa seguir essa jornada junto. Que Porque as pessoas precisam, né? Eu acho que o ser humano precisa acordar, sabe? No seu potencial. Que maravilha! Tá aí a nossa psicóloga Rita Tigani, tá? Já segue ela lá no Instagram para acompanhar tudo bonitinho. Rita, querida, só tenho que te agradecer pelo tempo, pela conversa serena, pelos pontos abordados. Dizer que ter você no meu projeto foi muito agregador, não só para mim, mas como para as pessoas que assistiram, que vão assistir. Eu acho que esse caminho da saúde mental, ele é árduo, tem muitas pessoas adoecidas, muitas pessoas com vergonha de procurar ajuda, e não tenham porque a gente está cheio de profissional qualificado. Sim. A Rita é uma delas que pode sim ajudar você numa crise de ansiedade, num quadro de depressão. Então, busquem ajuda. Não sofram sozinhos, não sofram calados, porque a carga emocional é muito pesada. Então, procure profissionais qualificados e busquem ajuda. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que agora eu só volto amanhã com mais profissionais da saúde mental e mais escritores nacionais. Rita, um beijo, Muito amor. obrigada. Obrigada. Obrigada pelo teu carinho, pela forma carinhosa em que você me trouxe até aqui. E vamos lá. Vamos servindo a vida, não é? Gratidão imensa, viu? Obrigada, amor.